Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Alberto Chaves. Eu venho aqui nesse momento feliz por estar mais uma vez nesse estúdio maravilhoso, com pessoas maravilhosas e principalmente você que está aí do outro lado, você que está extremamente entusiasmado, cheio de vontade para adquirir conhecimento, tá bom? E eu tenho certeza que hoje nós vamos trabalhar de uma forma diferenciada. Nós vamos trabalhar um assunto maravilhoso hoje, que é a reforma protestante e a contra-reforma católica. E nós vamos fazer aqui um paralelo com o renascimento cultural, assunto que nós trabalhamos anteriormente, tá bom? Mas, em primeiro ponto, você que está aí do outro lado, você que é estudante, não esquece, você tem que manter o foco, tem que manter a disciplina, você tem que construir uma rotina de estudo. Se você tem dificuldade de absorver os conteúdos de história, uma dica simples, uma dica básica. Pega alguma indicação de algum dos filmes que eu venho colocando aqui para você assistir, justamente para se descontrair. Pega o teu telefone, o teu celular, grava o áudio de você falando para que você possa relembrar, tá bom? Porque aqui o que importa é absorver, ó, 3 coisas: causas, as consequências e aqueles elementos mais importantes. Então, quando você estiver estudando história, procura fazer isso aí, ó. Nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, as causas da reforma protestante, nós vamos trabalhar aqui as consequências e nós vamos citar alguns nomes importantes. Então, se concentra nesta sistematização, tá bom? Então, vamos para cima, vamos começar agora nossa primeira aula de reforma protestante, nesse caso aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui, gente. O primeiro ponto. Antes de eu iniciar aqui pelo slide, eu quero fazer aqui uma relação para que você possa entender. Primeiro, qual é o significado da reforma protestante? É bom lembrar que nós estudamos um assunto anterior, que foi o renascimento cultural. E o renascimento cultural, ele representou justamente a construção da mentalidade burguesa. Era um momento justamente que a burguesia estava aparecendo como classe importante, era um grupo econômico poderoso e com o renascimento cultural agora se colocava como um grande mecenas que investia maciçamente, principalmente em relação ao conhecimento intelectual, ou seja, reconstruir uma visão de mundo. Esta mesma burguesia vai ser o grupo social que vai reivindicar, que vai exigir uma nova religião. E essa religião ela vai surgir dentro do cenário da reforma protestante, tá bom? Então é interessante você ficar conectado com isso. Primeiro, vamos ver aqui a reforma protestante. As causas que geraram a reforma protestante. Vocês podem observar aqui que eu coloquei 4 causas. E essas 4 causas nós vamos ter vários elementos agregados dentro deles. Nós temos, por exemplo, a venda de relíquias sagradas, a venda de indulgências, a falta de preparo do clero e a usura. Mas, professor, o que era isso? A venda de relíquias sagradas era simples. Havia um comércio de relíquias sagradas. Essas relíquias, elas se caracterizavam de que forma? Por exemplo, durante o advento da Reforma Protestante, é bom lembrar que a instituição mais poderosa era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica, ela deveria corresponder aos anseios e às necessidades da sociedade da época. Só que alguns elementos somados começaram a gerar algumas críticas. Essas causas nós colocamos como críticas que foram colocadas ao posicionamento da igreja. Professor, mas que tipo de críticas? Nós vamos entender. Primeiro, a venda de indulgências, ou melhor, a venda de relíquias sagradas. O que eram essas relíquias sagradas? Por exemplo, vendia-se os pedaços da cruz, que Jesus Cristo teria sido crucificado. Vendia-se os pedaços dos trajes que Jesus Cristo teria usado, os pregos que foram usados para a crucificação. Só para vocês terem uma visão do que eu estou querendo dizer, falava-se que só dos pedaços da madeira, que comercializava dizendo que era a madeira que Jesus Cristo tinha sido crucificado, dava para fazer umas 4 embarcações aos moldes do Titanic. Então dá para você entender que era algo que começava
incomodar a sociedade da época. Então eles começavam a vender e dizer que aquilo ali, ó, isso aqui foi Jesus que usou, isso aqui foi Jesus que usou também. A venda de indulgências também, ela incomodou muito. O que era a indulgência? A indulgência era um perdão dado a uma pessoa que cometia o pecado. Inclusive teve o Tetzel, que chegou a vender várias indulgências que chamamos de indulgência plena. É aquela que te dava o perdão total, que foi justamente até para a construção da Basílica de São Pedro, e foi muito, inclusive, questionado por causa disso. Mas, professor, eu não entendi o que era isso. Era um documento que a pessoa recebia da igreja e que automaticamente os pecados eram perdoados. Um exemplo, você chegava lá, você tinha pecado, você tinha dado um tapa na cara do seu irmão, você tinha brigado com a sua namorada, você tinha roubado umas 3 mercadorias do vizinho, pronto. Aí você sentia-se incomodado, você ia até a igreja e dizia, olha, senhor, por favor, eu pequei, pá, tal. Aí o que você fazia? Você tinha uma tabela que você ia lá e pagava, e automaticamente você recebia tipo um certificado, um diploma de que você estava sendo perdoado dos seus pecados. Isso também começou a incomodar muito a sociedade da época. A outra questão também é a falta de preparo do clero. Dentro dessa falta de preparo do clero, nós podemos chamar a questão da corruptividade clerical. Por quê? Os padres, eles não respeitavam o celibato. Você vê, por exemplo, lá no filme Lutero, recomendo, assista o filme Lutero. Lá no filme Lutero tem uma ilustração que representa muito bem isso. É o momento que o Lutero, ele chega ali ele chega numa cidade e de repente ele começa a avistar, tá lá um padre, e de repente tem uma meretriz, uma prostituta, e eles ficam trocando olhares. De repente ela sai de fininho e depois, alguns minutos, ele sai acompanhando. Então aquilo ali começa até a incomodar o Lutero, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, tá bom? Então, essa falta de preparo do clero era justamente porque não havia uma sistematização, não havia uma ordenação mais rigorosa com relação à fiscalização e à observação da atitude dos clérigos. E então falava-se que haviam padres que tinham vários filhos, haviam padres que haviam vários filhos fora de casamento. É bom lembrar porque havia o celibato e o padre não podia casar. Então o celibato, como não estava sendo respeitado, então desmoralizava a sociedade da época. Então eles começavam a criticar. Poxa, estão vendendo relíquias sagradas, estão vendendo indulgências, o clero também não está respeitando a igreja. Muito bem, falava-se inclusive que comercializava até pedaços do céu, né? Dizia-se que você ia lá, eu quero comprar aquele lote ali celestial, aí você recebia uma escritura, né? Você recebia uma escritura e quando você morresse, aquele pedaço era seu, né? Era um negócio que incomodava muito a sociedade da época. E a outra que mais incomodava também era a usura. O que é a usura? Era a questão da agiotagem, ou seja, emprestar dinheiro a juros. A burguesia, ela ganhava muito dinheiro com isso, e a igreja ela condenava essa prática. É bom lembrar que a própria concepção da palavra trabalho, ela incomodava muito a burguesia. Nós vamos ver isso dentro da visão calvinista, porque na herança medieval, o trabalho estava associado à tortura. Na visão que nós vamos ver aqui do Calvino, está associado à questão de trabalho abençoado, de representação e satisfação da herança de Deus sobre o homem. Mas nós vamos ver isso aqui já já, tá bom? Mas tudo bem, então, aqui são os elementos que representam as críticas que se faziam à Igreja Católica Apostólica Romana, que supostamente são justamente as causas que teriam gerado a Reforma Protestante. Mas aí, alguém pode fazer a seguinte pergunta: professor, me diga uma coisa, mas começou da onde? Da onde foi que começou a Reforma Protestante? É simples. Vocês hoje vão dormir com alguns personagens. O primeiro personagem que vocês vão dormir é justamente com esse cara aqui, ó. Vocês vão dormir com esse personagem aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Pronto. Vocês estão olhando aí a cara desse homem. Tá aí de uma forma bem compenetrada, que é o Lutero, tá bom? Aqui é
um desenho, uma ilustração, porque é bom lembrar que na época não tinha fotografia, não tinha máquina de fotografar, então não dá para ter a exatidão de quem era o Lutero. E ali eu fiz questão de colocar a ilustração que representa o filme de Lutero, tá bom? Rebelde, gênio, libertador, um homem que teve uma visão que mudou o mundo. Sugestão, assistam o filme Lutero. O filme Lutero você vai observar a posição do Lutero se colocando diante da igreja, você vai ver a questão da crítica que ele faz ao comércio de indulgência, a crítica que ele faz à questão do comércio de relíquias sagradas. Você vai encontrar também lá no filme de Lutero a aproximação com os príncipes da Anglo-Saxônia, as investidas que ele vai fazer na tradução da Bíblia do latim para o alemão, ou seja, descentralizando o monopólio do conhecimento bíblico, que é muito importante, porque o Lutero é sempre questão cobrada no Enem, tá bom? Então é interessante que você observe. Mas vamos começar aqui, trabalhar o luteranismo e as doutrinas luteranas. Você pode observar aqui, ó, que tem a publicação das 95 teses, você está observando aqui, ó, a publicação das 95 teses, você vai guardar isso aqui na cabeça, ó, as 95 teses, pelo seguinte: isso aqui foi uma bomba para a Igreja Católica na época. Por quê, professor? As 95 teses de Lutero, na verdade, eram 95 argumentos, né? Eram argumentos. Esses argumentos eram questionamentos que se fizeram a igreja. Só para você ter uma ideia, ele chegava-se a criticar o comércio de indulgência, chegava até a fazer uma comparação do Papa a um asno. Para você ter uma ideia, ele chegava também a criticar aos gastos que eram feitos na igreja, nos investimentos grandiosos que se faziam na igreja também, se incomodava muito. Então ele criticava uma série de elementos, isso começou a incomodar. Só para vocês terem uma ideia, incomodou tanto que foi na época assinado a Dieta de Worms. O que era essa Dieta de Worms? Essa Dieta de Worms era um documento que foi assinado, ou seja, uma assembleia, ou seja, uma reunião formada por príncipes para julgar Lutero. E qual era a medida? Era justamente não aceitar as medidas que foram, as teses que foram levantadas por Lutero. Só para vocês terem uma ideia, o Papa, juntamente com algumas lideranças, não concordaram com esse material. Inclusive esse material ele foi queimado em praça pública, não só queimado por ordens do Papa, como também pelos príncipes, que eram totalmente desfavoráveis a Lutero. E é bom lembrar também que nesse cenário, nós vamos ter também uma revoltas camponesas, que em alguns casos foram até chamados de anabatistas, né? Os anabatistas, que foi um movimento muito forte que aconteceu justamente dizendo eles que seguiu as ideias de Lutero. Professor, o que foi isso aí, as revoltas camponesas? Alguns camponeses começaram a se rebelar contra a situação a qual a região dos condados alemães, é bom lembrar porque o luteranismo ele surge na Alemanha. Martinho Lutero, que era um monge, que chegou inclusive a se formar em direito, depois foi professor de teologia e teve todos os seus estudos custeados pela igreja, e depois ele amava tanto a igreja, mas amava tanto a igreja, que ele acabou se colocando diante de alguns membros da igreja que não respeitavam a igreja. Então, o Martinho Lutero, ele vai se posicionar diante das atitudes clericais, diante daqueles elementos que nós citamos anteriormente, tá bom? Mas outra coisa também importante, dentro do luteranismo, é a dieta de Spira. O que era isso? Visava controlar o avanço protestante. Foi uma medida adotada pelo Papa, pela igreja, justamente para que a religião protestante ela fosse controlada, ou seja, o avanço ele fosse controlado de forma que não representasse um perigo para a Igreja Católica. É tão tal que eles baixaram um decreto, é tal príncipe, tal religião, né? Ou seja, pela dieta de Spira, que depois deu origem à religião de uma região será a mesma que a do príncipe, através da paz de Augsburgo, acabou adotando a seguinte medida: se o príncipe, ele
protestante, logicamente todo mundo tem que ser protestante. Se o príncipe é católico, todo mundo tem que ser católico. Então, a Dieta de Spira, ela chegou a baixar um decreto dizendo o seguinte, que nos condados alemães não deveria ter culto protestante. E nas regiões luteranas, eles deveriam ter missas católicas. E isso fizera com que os luteranos protestassem contra esta atitude da Dieta de Spira. Por isso, o nome protestante. Então, os luteranistas, eles foram chamados de protestantes. Por isso que nós temos aí a questão da religião, das religiões protestantes. Mas uma coisa que você tem que entender aqui, o luteranismo, ele também defendia uma série de elementos. Ou seja, a doutrina luterana, ela se baseava e se sustentava em diversos princípios. E qual eram esses princípios? Quais eram as propostas, professor? É simples, ó. Você vai ver aqui, ó, no próximo slide, você pode observar aqui, ó. Um momentinho, pronto. A doutrina luterana. Primeiro ponto, doutrina luterana. A primeira proposta é a salvação pela fé. O Lutero, ele defendia que a salvação só poderia acontecer pela fé. A salvação só poderia acontecer pela fé. Por quê? Os pensamentos anteriores a Lutero defendiam que a salvação não era pela fé, e sim pelas obras. Então, para Martinho Lutero, para a doutrina luterana, a salvação só era conquistada pela fé. A Bíblia era a única fonte de verdade. Ó, a Bíblia era a única fonte de verdade. É bom lembrar que a Bíblia, ela foi o primeiro livro a ser publicado pela máquina de Gutenberg no ano de 1455. Então, para vocês terem uma ideia, antes da máquina de Gutenberg, haviam 30 mil exemplares de livros que circulavam no mundo e era 90% a Bíblia, né? Depois da máquina de Gutenberg, ultrapassava-se mais de 3 milhões, né, com o advento da máquina de Gutenberg. Negava-se o celibato clerical, ou seja, a doutrina luterana não aceitava isso aqui, ó, o celibato, a ideia da castidade, a ideia de que o padre, os membros da igreja, eles deveriam se casar. Então, tal que o Lutero se casou. O casamento do Lutero foi uma bofetada na cara da igreja. Ou seja, tudo aquilo que o Lutero era contrário, ele colocava em prática para mostrar o que de verdade deveria ser. Outra coisa, a doutrina luterana, ela negava, dizendo que o Papa não era infalível. Por isso que ele negava a infalibilidade do Papa. Isso quer dizer o quê? Porque a Igreja Católica dizia que o Papa era infalível, ele não errava. E o Lutero dizia, não, ele é humano. E todo ser humano ele erra. O único que não erra é Deus, o único que não erra é Cristo. E a doutrina luterana também questionava o culto, a adoração, a exaltação às imagens. Então, o Lutero, como protestante, eles rejeitavam as imagens. Lembra do que eu falei na aula lá na Idade Média sobre a questão lá dos iconoclastas também, que eram as heresias? É bom lembrar que no meio da reforma protestante, haviam aqueles que concordavam, haviam aqueles que amavam a igreja e contestavam dentro dos princípios da própria igreja, e aqueles que eram totalmente contrários a tudo que era da igreja. Então, era um momento justamente de contestação, e o Lutero ele nasce dentro dessa atmosfera. Outra coisa também, a doutrina luterana, ó, defendia somente o batismo, e a questão da eucarística, ou eucaristia, a comunhão, como os únicos sacramentos, tá bom? Ou seja, aquilo que era sagrado, aquilo que era sacro, ó, a palavra sacro quer dizer sagrado. O culto deve ser ministrado na língua nacional e não em latim, ó. Ou seja, ó, geralmente as missas elas eram rezadas em latim. Deixa eu te explicar como é que era, ó. Funcionava da seguinte forma. Primeiro, naquela época todo mundo era analfabeta. Ou seja, o conhecimento era todo monopolizado para a igreja.
E a língua que se falava na época era o latim. Agora tu imagina como é que eram as missas. Tava lá o padre, ele começava proiborum, liborum, ninguém sabia de nada. E detalhe, de costa, porque os fiéis não eram dignos de estarem frente a frente com o sacerdote de Deus. Então, isso incomodava muito Lutero. Lutero pensava assim, porque o Lutero, ele tem uma influência muito grande de Tomás de Aquino. E o Tomás de Aquino era defensor da proposta do livre-arbítrio. Então o Lutero, ele vai defender a seguinte proposta, olha, a Bíblia deve ser traduzida para a língua nacional da região em questão, para que todos possam ter acesso ao conhecimento bíblico, para que eles possam questionar. E a igreja não permitia isso. Por isso que a igreja católica, ela foi muito contrária à máquina de Gutenberg. Então é bom até você ficar atento a isso. Sempre lembre, antes da máquina de Gutenberg, durante e após. Por exemplo, o renascimento cultural só foi permitido por causa da máquina de Gutenberg. As próprias publicações das 95 teses de Lutero foram se difundidas para o mundo por causa da máquina de Gutenberg. Só para vocês terem uma ideia, quando Lutero escreveu, ele pegou as 95 teses e colou na entrada da igreja. Aí os alunos dele, do Lutero, pegaram aquilo ali. Ah, não, muita gente tem que saber. E botaram na prensa, na máquina de Gutenberg, difundiu para todo mundo. Chegou na mão do Papa e a confusão reinou na região de Roma. Perceba que eu estou falando Roma, né? Ah, professor, não é o Vaticano? Não. Eu só posso falar de Vaticano após 1929, tá bom? Mas isso aí é uma outra história, tá bom? Então, você não pode esquecer essa questão. Outra coisa que nós não podemos esquecer, o Lutero, você pode até fazer o questionamento, professor, uma pergunta, a burguesia ela estava procurando uma religião, não era assim? O luteranismo, por exemplo, ele preenchia as necessidades da burguesia? Não. Porque quando falava de trabalho e de lucro, Lutero condenava tudo isso. Então Lutero era totalmente avesso a essa questão do lucro, era totalmente contrário a isso. Então a religião luterana, ela não agradava, tá bom? Ela não agradava, tá certo? Só que aí nós vamos ter uma outra religião, Você vai olhar para esse homem aqui, olha para ele aqui, ó, olha para esse cara aqui, ó, bonito, ó, para aí. Olha para esse cara aqui, ó. Pronto, pode voltar aqui um pouquinho. Bem aqui, beleza. Pronto. Olha para esse cara bem aqui, ó. Olha para esse cara aqui, ó. Vamos olhar para ele, ó. Olha para ele. Você vai olhar aqui um pouquinho, tá bom? Pode olhar para ele, ó. Esse rosto aqui, ó. Você vai lembrar. Professor, que esse cara é o João Calvino. Professor, que o Max Weber tá ali, ó. Não é Max Weber, tá bom? É Max Weber. Você está vendo que tem o nome do livro ali? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Primeiro, vocês vão dormir com esses dois caras. Segundo, por que eu coloquei o Calvino e o Lutero? Porque são e o Weber cara a cara, já que são em contexto totalmente diferente. É simples, esse livro costuma cair no Enem. Algumas questões. Porque o Max Weber, na sua obra Ética Protestante, ele trabalha uma relação entre calvinismo e capitalismo. Atribui-se que o calvinismo é e foi a religião do capitalismo, tá bom? Mas vamos entrar agora aqui no cara, né? Vamos trabalhar agora o cara. Beleza, show de bola. Próximo slide. Então, vamos trabalhar aqui, pronto. As características do calvinismo. Antes de trabalhar as características do calvinismo, olhem para mim. Beleza. Primeira coisa, eu quero que tu vai lembrar disso aqui, ó. Tu vai guardar isso aqui na tua cabeça. Calvino, trabalho e lucro. Calvino, trabalho e lucro, tá bom? Agora vamos olhar aqui as características do calvinismo. Primeiro, a fé é o único instrumento de salvação. Lembra? Muito parecido lá com quem? Com o Lutero, né? A fé é o único instrumento de salvação, beleza? Então, a rejeição ao culto às imagens, olha aqui também, ó, muito parecido com o luteranismo também, condenava a questão do culto às imagens, admitia somente dois sacramentos, a Eucaristia
e o batismo, né? Muito parecido também, o batismo. E nós temos aqui também a crença na predestinação absoluta. Ó, se você prestar atenção, não sei se você percebeu que eu falei anteriormente, que lá no Lutero ele tinha uma proposta de defender o livre-arbítrio. É bom lembrar que esses teólogos, eles têm influência de Santo Agostinho, têm influência de Aquino, mas, por exemplo, o Lutero, ele puxa muito para o Aquino, o Calvino puxa muito para o Santo Agostinho. E na proposta aqui, ele defendia que todo ser humano era predestinado a servir a Deus, a viver para Deus. Então ele acreditava nessa predestinação. Então associe predestinação associada a Calvino. E o principal, ó, defesa do trabalho e do lucro, tá bom? Muito bem. Ó, se você prestar atenção, presta atenção aqui, olha para mim. Eu vou fazer aqui um trocadilho que tu nunca vai esquecer. O que eu vou falar aqui não são palavras do professor Alberto, são palavras de João Calvino. Ele defendia o seguinte: primeiro, o calvinismo ele contribuiu para moralizar a Suíça, é bom lembrar, porque o luteranismo na Alemanha, o calvinismo na Suíça, ele era totalmente contrário aos jogos, à prostituição, à vadiagem. Então, o calvinismo ele serviu para moralizar a sociedade da Suíça. E é prova disso que a visão luterana era o seguinte, ó, ele dizia aqui, ó, aquele que trabalha, que luta, que batalha, Deus coloca as mãos sobre a vida dele. E aquele que lucra com o seu trabalho, Deus abençoa mais ainda. Mas aquele que passa o dia dormindo, aquele que é preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, esse já tem a certeza de que está no inferno. Essa era a visão de Calvino. Quando a burguesia soube disso, para aí, opa! Essa é a religião que nós queremos. Por quê? Eles começavam a defender a ideia que você tem que economizar, defender a ideia que você tem que gerar lucro. Então, esses comentários, esses pensamentos calvinistas acabaram corroborando para se tornar a religião de quem? Da burguesia. Prova disso que você pode observar aqui, ó, no slide, ó, que a difusão foi tão grande que, ó, na Escócia, os escoceses passaram a ser chamados de presbiterianos. Quem eram os presbiterianos? Eram justamente os calvinistas que viviam na Escócia. Os calvinistas que viviam na Inglaterra eram chamados de puritanos. Os calvinistas que viviam, ó, na França eram chamados de huguenotes. E os calvinistas que viviam na Holanda eram chamados de flamengas. Tem nada a ver com Flamengo, é flamengas, tá bom? Tem nada a ver. A gente está dando aula dentro da sala de aula, não é que cita Flamengo, a pessoa faz alusão ao Flamengo, né? Mas tudo tem, professor, tem alguma relação? Não tem relação nenhuma, tá bom? Muito bem, aqui é aula de história, lá é futebol, beleza. Mas tudo bem, o calvinismo, então, ele se tornou a religião do capitalismo, tá bom? Então é interessante que você lembra que trabalho e lucro. Lembra qual é a visão da igreja? Condenar o trabalho e o lucro. Qual é a visão do calvinismo? É justamente acreditar, legitimar o trabalho e o lucro. Por isso elas passaram a se tornar a religião do capitalismo. Muito bem. Olha aqui, ó, vocês vão dormir também com esse cara aqui. Olha pro rosto desse cara aqui, ó. Eu não vou nem riscar a cara dele, porque eu acho que tá tão bonito a imponência, ó. Professor, que esse cara aí, Henrique VIII, você vai dormir com Henrique VIII. E diga aí, Henrique VIII, Henrique VIII, Henrique VIII, Henrique VIII. Esse cara aqui é o pai, foi o cara que através dele nasceu quem? A Betinha. Quem é a Betinha? Elizabeth. Ora, mas rapaz. Esse cara aqui é o fundador da religião anglicana. Se Lutero fundou o luteranismo na Alemanha, João Calvino, o calvinismo na Suíça, Henrique VIII fundou o anglicanismo na Inglaterra. Aqui eu coloquei o filme A Outra, para você criar aquela atmosfera justamente de conspiração e das coisas que aconteciam por trás dos bastidores do poder. E ali
também Henrique VIII, também, que é uma série, uma sucessão de histórias que estão relacionadas justamente ao monarca Henrique VIII, que é interessante justamente vocês acompanharem, tá bom? Mas vamos aqui passar para os fatos da reforma anglicana. Primeiro, qual é o nome que eu disse que você tem que dormir? Henrique VIII, ó. O Henrique VIII, ó, fundador da religião anglicana, ó, fundador, ó. Ele foi o fundador. Rapaz, interessante como foi que ele fundou essa religião. Como foi, professor? Olha para mim, você vai entender a história. Estava lá Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão. Só que a Catarina de Aragão não dava filho para ele, era estéril. Aí ele foi chamar o Papa e dizer, ó, Papa, é o seguinte, eu preciso de um herdeiro para que assuma o meu trono, revoga aí o meu casamento. Aí o que o Papa disse? A igreja, né, disse, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Aí o Henrique VIII ficou irritado, era o rei. Sabe o que foi que ele fez? Ah, o senhor não vai fazer isso aí não? Vai não? Pois simples. Pois eu vou fundar uma nova igreja. Pronto. Você imagina a cara do Papa ficou, para aí, o senhor vai fundar uma nova igreja, e quem que vai mandar nessa igreja? Se é o que eu vou fundar, ora, quem é? Só eu que vou mandar, meu irmão. Aí, o que aconteceu? Ele fundou a igreja anglicana, através do ato de supremacia. Aí quando ele funda a igreja anglicana, aí o Papa fica logo irritado, manda logo excomungar. Que você sabe, a excomunhão significava a certeza de que ele iria para o inferno. Aí sabe o que foi que ele fez? Já estou aos olhos da igreja, eu já não estou bem, então estou confiscando todos os bens da igreja. Então, todos os bens da igreja católica na Inglaterra, ele confiscou e entregou por nobre. Olha como ele foi esperto. Porque ao entregar por nobre, os nobres que eram católicos passaram a se tornar anglicanos. Olha como é que... você é anglicano, recebi um quinhão de terra, não sou besta. Aí o que acontece? O problema é que na Inglaterra agora havia um confronto. Porque além da igreja católica que estava lá, tinha duas religiões protestantes. Lembra o que eu citei agora há pouco? Na Inglaterra, quem era protestante calvinista era o quê? Puritano. Então agora vai ter puritano brigando com o anglicano. É bom lembrar que o anglicanismo ele é defensor do absolutismo, né? Henrique VIII, mas tudo bem. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. O ato de supremacia, não esquece disso não, 1534, ó. Fundação da igreja anglicana. Então, através do ato de supremacia, Henrique VIII ele funda a religião anglicana, passa a se tornar o patriarca da igreja, passa a mandar na igreja anglicana, né? Muito bem, uma igreja protestante. O clero inglês passou a ser aliado do rei, é bom deixar isso claro, e começou a ter conflitos entre puritanos, que eram justamente os ingleses, que eram o quê? Calvinistas, né? Os ingleses que eram calvinistas e os anglicanos que eram justamente os herdeiros e sucessores de Henrique VIII, tudo bem. Então o que a gente pode ver a partir daí? É simples, a igreja protestante ela começa a se expandir, ela começa a conquistar vários lugares. E aí a igreja católica ela começa a ver que ela está perdendo fiéis. Aí a igreja católica ela pensa assim, rapaz, é o seguinte, cara, se a gente não tomar uma medida, nós vamos perder os fiéis. E aí o que a igreja ela se interroga? Ou a gente se reforma, ou a gente perde os fiéis. Então o que nós vamos ver? A partir daí, nós vamos ver agora nesse outro slide, a contra-reforma ou reforma católica. Aqui você vai guardar, sabe o quê? 3 coisas, guarda aí na cabeça aí 3 coisas. A primeira delas, Companhia de Jesus, você vai dormir com Inácio de Loyola, tá bom? Loyola, não pense em outra coisa, beleza. E tu vai dormir com a expressão Concílio de Trento, e você vai dormir com a expressão Index. Pronto. Lista de livros proibidos. Professor, o que foi a contra-reforma? A contra, tá aqui, ó, contra-reforma é uma reforma contrária da Igreja Católica contra a reforma protestante.
A primeira coisa, a Companhia de Jesus, ela era uma ordem dos jesuítas. Para quem não sabe, é o seguinte, como a igreja estava ficando corrupta, entre aspas, dentro do cenário da reforma protestante, então começaram a aparecer algumas ordens. Ou seja, pessoas que amavam a igreja, não queriam romper com a igreja, mas queriam criar instituições ligadas à igreja, como a ordem dos franciscanos. E aí nós tivemos aí várias ordens, como os dominicanos, os capuchinhos, os jesuítas. Os jesuítas, através da Companhia de Jesus, tinham uma missão, a propagação da fé católica. Através de quê? Da catequização. Foram os homens que chegaram no Brasil justamente para catequizar os índios, tá bom? Isso tudo através do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele vai pegar de 1545 a 1563. A partir desse interregno, ou melhor, desse intervalo e desse continuismo histórico, nós vamos ter o quê? Várias mudanças. E o que o Concílio de Trento vai fazer? Primeiro, vai reafirmar os dogmas católicos. Ele vai dizer, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade é válido. Quem questionar é uma prática herege. Pronto. Condenação da venda de indulgência. Ninguém mais pode ficar comercializando aí documento, saindo perdoando os outros. Ponto. Reforçou o poder do Papa. O Papa é absoluto. Quem manda na Igreja Católica é o Papa. Organizou um índex, a lista de livros proibidos aos cristãos. Vou usar uma expressão bem grotesca. Era como se fosse a Playboy da época, você, por exemplo, pegar o livro do Renascimento Cultural. Se fosse pegar um livro do Shakespeare, você estava literalmente perseguido pela igreja. Um dos livros que a igreja mais odiava era o livro do Maquiavel, O Príncipe, que para eles também estava na lista do índex, da lista de livros proibidos aos cristãos. Ou seja, eram livros que eram proibidos para não sujar a mentalidade dos cristãos, para que eles não pudessem pensar e questionar os dogmas da igreja, ou seja, praticar heresia. Conservou o culto à Virgem Maria e aos santos e fixou regras para os seminários. Ou seja, queria ser padre? Meu filho, agora vai passar pelo seminário. Por quê, professor? Porque antes eles vendiam cargos eclesiásticos. Então a pessoa queria ser papa, se ela tivesse dinheiro, ser padre, se ela tivesse dinheiro, bastava ela comprar o cargo. E alguns historiadores falam que tinha até bandidos que tinham se apropriado de fortunas e que compravam o título e acabavam dentro da igreja, tá bom? Mas tudo bem. Mas para finalizar essa parte, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos passar aqui para o final, que é o Concílio de Trento. Ele vai reativar a Inquisição. A Inquisição ela vai ser reativada, ou seja, agora a igreja vai sair queimando todo mundo que contesta ela, entendeu? Numa versão super saiyajin, tá certo? Então a partir daí é na Espanha e Portugal. Os caras vêm inclusive para o Brasil fazer visitações, está aqui, durante o domínio espanhol. Muitos inquisidores, eles vão justamente fazer, o quê? Muitos inquisidores, eles vão justamente visitar a Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Ou seja, a Inquisição no Brasil, ela fez apenas algumas visitações e nada mais, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, então, finalizando, a Reforma Protestante, ela surgiu na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra, tá bom? A Contra-Reforma Católica é uma posição da igreja diante do movimento reformista protestante, tá certo? Você vai guardar na cabeça o Concílio de Trento, que é a reafirmação dos dogmas católicos e a lista de livros proibidos. Qual é a relação com o Renascimento Cultural? Lembra da lista de livros, o índex? Então, aqueles livros do Renascimento Cultural foram barrados. Por isso que o Renascimento ele não voltou. Ou melhor, ele foi barrado, ele não voltou na sua condição que tivera sido criado. Voltou numa roupagem muito maior, que a gente vai falar na próxima aula, que é justamente na versão Saiyajin, que é no iluminismo, tá bom? Então, eu deixo aí uma epígrafe, uma frase para você, que diz o seguinte: não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito, como disse o renascentista britânico William Shakespeare, tá bom?
Tenham todos uma ótima noite maravilhosa e até a próxima, tá bom? Tamo junto!